Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que juízes de primeiro grau podem negar de ofício o pedido de gratuidade de justiça com base em dados obtidos pelo Sistema de Informações ao Judiciário. A decisão foi tomada ao analisar o recurso de um homem que teve o benefício negado, após consulta ao sistema indicar renda incompatível com a alegada falta de recursos. Segundo o relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, o uso do Infojude é legítimo quando realizado para finalidade processual específica e sob regime de confidencialidade, conforme prevê o Código Tributário Nacional. O magistrado destacou que a verificação da real situação econômica da parte é dever do juiz responsável pelo processo. No caso analisado, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já havia mantido a negativa do benefício e apontou ainda que o próprio autor apresentou o documento indicando renda bruta anual próxima de R$ 1 milhão. No recurso ao STJ, o cidadão alegou que a declaração de pobreza deveria ser presumida verdadeira e argumentou que houve quebra de sigilo fiscal com a consulta ao sistema. A terceira turma, porém, entendeu que a consulta ao Infojude é ato discricionário do magistrado e não configura violação de sigilo, pois ocorre em ambiente judicial e sob controle institucional. O ministro também ressaltou que o sistema já é amplamente utilizado em execuções fiscais e cíveis para localizar bens e rendimentos, reforçando a cooperação entre o Judiciário e a Receita Federal. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível deduzir os juros sobre capital próprio da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, mesmo quando apurados em exercício anterior ao da Assembleia que autoriza o pagamento. Segundo o colegiado, os chamados JCP extemporâneos não configuram manobra para burlar o limite legal de dedução, desde que atendidos os requisitos da Lei 9.249 de 1995. Ao fixar a tese no tema 1319 dos recursos repetitivos, o colegiado do STJ definiu que a legislação não impõe restrição temporal para a distribuição dos juros sobre capital próprio. Assim, a dedução não precisa ocorrer no mesmo exercício em que o lucro foi apurado, já que a distribuição dos juros sobre capital próprio é uma faculdade da empresa e não segue periodicidade obrigatória. O relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, destacou que a limitação temporal defendida pela Receita Federal não está prevista na lei, tendo sido criada apenas por instrução normativa. Para o colegiado, normas infralegais não podem extrapolar o poder regulamentar nem criar exigências não previstas pelo legislador. A decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, o que significa que o entendimento deverá ser observado pelos tribunais de todo o país. Com isso, os processos que estavam suspensos aguardando a definição do tema poderão voltar a tramitar. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir sob o rito dos recursos repetitivos se o contribuinte pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal quando o débito é quitado extrajudicialmente após o ajuizamento da ação, mas antes da citação do executado. A questão foi cadastrada como tema 1413. A discussão envolve a aplicação do princípio da causalidade para determinar se o simples ajuizamento da execução fiscal pela Fazenda Pública é suficiente para gerar a obrigação de pagar honorários ou se a ausência da citação formal do devedor antes da quitação impede essa condenação. O relator do caso, ministro Gurgel de Faria, explicou que a controvérsia diz respeito especificamente às situações de pagamento extrajudicial do débito e que o tema não se confunde com o já analisado no tema 1317, que trata da desistência de embargos à execução para adesão a programas de parcelamento fiscal. Para o julgamento da questão, foram afetados 3 recursos especiais como representativos da controvérsia. O colegiado também determinou a suspensão de todos os processos que tratam da mesma matéria e nos quais tenham sido interposto recurso especial ou agravo em recurso especial. Segundo o relator, levantamento da Comissão Gestora de Precedentes, Jurisprudência e Ações Coletivas identificou até o momento 8 acórdãos
em 1981 decisões monocráticas sobre o tema nas turmas de Direito Público do Tribunal. A definição da tese deve uniformizar o entendimento e orientar o julgamento de processos semelhantes em todo o país, contribuindo para a maior segurança jurídica. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.